surge o ozônio, então, né? Nós falamos lá que o ozônio, então, são 3 átomos de oxigênio, ou uma molécula e um átomo de oxigênio. Quando que surge o ozônio, então? Quando você tem o encontro do oxigênio com a eletricidade. Então, o aparelho de ozonioterapia nada mais é do que o quê? Nós temos um cilindro de ozônio de oxigênio medicinal. Quando esse oxigênio ele entra no aparelho, o aparelho gera uma descarga elétrica, tá? E aí, essa descarga elétrica quebra as moléculas e elas vão se unir, então, formando o O3, tá bom? Então, vamos lá. E por que, então, que nós conseguimos tratar o COVID, né? Eu falei para vocês no começo da aula, do COVID. Por que nós conseguimos, por exemplo, tratar o COVID com ozônio, né? O ozônio foi descoberto, na verdade, com propriedades oxidativas e desinfetante. E aí, em 1881, o doutor Kellogg, sabe o Kellogg's, sucrilhos Kellogg's, que todo mundo adora comer? Eu adoro comer sucrilhos Kellogg's. Quando eu era criança, comia muito. Esse Kellogg's dos sucrilhos, ele era médico. Não sei se vocês sabiam disso. E aí, esse médico, ele tinha um sanatório, tá? Na época. E ele descreve o uso do ozônio como medicamento anti-infeccioso. E aí, depois, em 1914, o ozônio foi utilizado na Primeira Guerra Mundial para tratamento de feridas em soldados, tá? E aí, em 1915, na Alemanha, começou o uso do ozônio na estética. Vocês vão ver que o tratamento do ozônio para estética é maravilhoso, tá? E aí, em 1932, começaram a estudar seriamente o ozônio, lá na comunidade científica, né? E ele passou a ser utilizado como tratamento, tá? Então, voltando ao uso do ozônio aí, como antibactericida, antiviral, né, antifúngico, é nos primeiros 10 minutos que o ozônio mata tudo isso. Por quê? Quando o ozônio ele entra no nosso organismo, os 10 primeiros minutos, tá? Ele vai oxidar, ele é um agente oxidante por 10 minutos. Depois, olha só, o ozônio, ele é um agente oxidante por 10 minutos. Depois ele vira um agente antioxidante, tá? Essa é uma dúvida de todo mundo. Quando alguém pergunta, ozônio é oxidante ou antioxidante? Ninguém sabe responder. Mas é isso que eu tô te falando. Por 10 minutos, ele atua como um agente oxidante. Então, é nesses 10 minutos, sendo um oxidante, que ele vai matar vírus, bactérias e tal, tá bom? Então, o que ele vai fazer? Ele vai oxidar a barreira da bactéria, a barreira do vírus, nesses 10 primeiros minutos. E aí o vírus vai morrendo, a bactéria vai morrendo, tá? Só que para isso, gente, para acontecer essa oxidação, a gente precisa trabalhar com altas concentrações de ozônio. Por quê? Nesse caso da bactéria, tá? Do vírus, bactérias. Por que eu tenho que trabalhar com altas concentrações? Porque se você trabalhar com baixas concentrações, você pode proliferar essas bactérias. A bactéria vai ganhando força, tá? Então, veja a importância de você ter o conhecimento dos quatro, na verdade, dos 4 pilares que eu contei para vocês lá no começo da aula, que é o quê? Saber como o ozônio age, conhecer a patologia do seu paciente, as formas de aplicação e dosagem e depois a suplementação. Por que dosagem, gente? Se você fizer a dosagem errada, você pode, nesse caso aqui, ó, você pode proliferar a bactéria dentro do seu paciente. Ao invés de ajudar o seu paciente, você tá piorando o quadro dele, tá? Então, é por isso que você precisa entender que a ozonoterapia
não é saindo aí enchendo seringa de ar, tá? E você vai ver que se não adianta vender uma ou duas sessões para esse paciente que tem bactérias, que não vai resolver. Pelo contrário, você pode proliferar a bactéria nele. Gente, isso é muito sério, né? Existem pessoas fazendo isso no mercado, tá? Então, o paciente aparece lá com uma doença bacteriana, o fisioterapeuta usa a dose errada e vende uma ou duas sessões para essa pessoa. Nada disso. Porque você pode proliferar, essas bactérias vão ficar resistentes no organismo dela. E ao invés de ajudar, você vai estar piorando, tá? Que nem, por exemplo, sei lá, um antibiótico para cistite. Você vai no médico, você está com uma cistite. O médico vai lá te dar um antibiótico. Olha, você precisa tomar esse antibiótico por 7 dias. Aí você toma 2 dias. Ai, melhorei dos sintomas, não tenho mais dor, não tenho mais queimação, vou parar de tomar. Não pode, criatura, não pode. Você tem que seguir os 7 dias, porque se você para, depois você cria resistência ao antibiótico.